Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero mostrar o contexto ao qual Jesus se referia quando ele disse esta frase. E ele disse por mais de uma vez, ele disse, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos entender esse contexto ao longo desse estudo e mostrar como você vai conseguir olhar algumas parábolas que Cristo fez de uma forma diferente. Fica com a gente, o estudo está incrível e na introdução desse vídeo eu quero que você dê uma olhada nos nossos produtos também. Deus abençoe você, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui rapidinho para a gente começar o estudo. E Uber, muitas parábolas que Jesus fez foi, na verdade, para mostrar para os pequenos, né, grandes segredos do reino de Deus e ocultar daqueles sábios ou alguns hipócritas religiosos da sua época exatamente as grandezas do reino de Deus. Lembra que tem até uma promessa, né? De Isaías que fala que ele veio dar vista aos cegos, e Jesus fala, eu vim dar vista aos cegos. João Batista também na sua crise de fé fala, pergunta para Jesus se ele é o Cristo, né? Se ele é o ungido de Deus mesmo, aquele que haveria de vir, e ele fala, olha, os cegos enxergam, né? Os coxos andam e o evangelho do reino está sendo pregado. Então a gente percebe que Jesus abre a visão de pessoas que não enxergavam, não tinha a visão do reino espiritual, mas para aqueles que tinham a lei, por exemplo, ou que se gabavam de leis de homens, que sentavam na cadeira de Moisés através de tantos mandamentos da Talmud ou de outras ordenanças rabínicas, né? Passavam por cima da lei de Deus, até por isso que Jesus exorta, vocês sentam na cadeira de Moisés e querem legislar. Então parece que para esses Jesus falou por intermédio de parábolas, exatamente para que o reino não fosse ali desvendado para eles. Então tem muitos mistérios nas parábolas de Jesus e até nessa fala, né, das ovelhas perdidas. O que você acha disso, Hilber? Sim, realmente, a gente percebe que Jesus ele vem mostrar ali o verdadeiro cumprimento de tudo, né? A descendência de Abraão, de todas as bênçãos que eram prometidas no Antigo Testamento, ele vem para mostrar que a bênção agora é nele, na presença dele, na vida dele, e essas bênçãos vai ser estendida a todo o planeta, a todo o povo, não mais exclusiva àqueles que se achavam ser eleitos ou terem ali uma participação especial por ser de certa etnia, descendência e cultura. Então ele vem expandir todo esse conceito que estava na antiga aliança, e por isso eles não entendem muito, né? Nós somos o povo escolhido de Deus, não os gentios. E como que eles estão participando da promessa agora? Aí Jesus vem explicar todo esse conceito. Maravilha. Ó, irmão, quero já compartilhar a tela com vocês e dizer que o e-book desse estudo está disponível lá no nosso site, papocomdeus.com.br/downloads, né, ou /estudos. Está disponível também na descrição desse vídeo. Se você tiver o nosso aplicativo, baixa aí. Aliás, se você não baixou o nosso aplicativo ainda, procura aí na sua loja de aplicativos, Papo com Deus. Lá tem 17 cursos de teologia, mais de 220 e-books gratuitos, todos os nossos vídeos estão lá dentro e eles estão enumerados por forma de estudos. Então você vai estudar escatologia, história da igreja, tá bem legal, tá? Então eu quero começar com o verso base que está em Mateus, deixa eu ver, eu esqueci de baixar essa ferramenta, está em Mateus 10, 6. Né? Jesus instrui os 12 discípulos para irem anunciar o reino dos céus que havia chegado. Então Jesus diz o seguinte, assim, para os 12, assim, ele fala, olha, lá em Mateus 10, 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dando ordem para eles irem de cidade em cidade, ministrando o evangelho do reino, dizendo, olha, o reino dos céus é chegado. E ele fala ainda essa famosa frase, e eu quero negritar aqui com você, ó, Jesus instrui aos 12 dizendo assim, ó, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hilber, parece que as ovelhas perdidas da casa de Israel está fazendo referência realmente lá ao reino de Salomão que foi dividido. Explica pra gente um pouquinho, primeiro porque Deus dividiu o reino de Salomão. Se os irmãos quiserem ler, vai estar aqui no e-book, a gente não vai ler. 1 Reis 11, do 1 ao 13, Deus vai dizer do tão grande pecado de Salomão, e o Wilber vai agora simplificar isso pra gente. E aí tem aquela parte que Aías, ele rasga, né, a sua veste ali, a sua túnica, e dá 2 pedaços
mostrando que Deus rasgaria o reino de Salomão no meio. Nós estamos falando do Israel de Deus, vai ser rasgado no meio, aí se tornarão judeus, né, e israelitas. Então, 10 tribos para um lado, duas tribos para o outro. Quem já não segue e conhece as duas casas de Israel vai entender esse estudo. Quem não conhece, o Hilber vai fazer agora só uma explicação bem simples para a gente poder seguir adiante. Vamos lá, Hilber. Não, então, o Salomão, ele construiu o templo que o Senhor, né, Davi não conseguiu construir, quem construiu foi Salomão, e o reino estava unificado, as 12 tribos estavam ali unidas, porém, conforme vai passando a idade, Salomão vai chegando à idade de velhice, vai tendo as suas muitas mulheres estrangeiras, essas mulheres começaram a contaminar o coração de Salomão a fazer ídolos e templos e sacrifícios para esses outros deuses. Os deuses dos Sidônios, dos Amonitas, Moloque, Astarote, e por aí vai. E por conta desse grande pecado, dessa idolatria, desse culto, Salomão afasta o seu coração de Deus, não era totalmente mais o coração dele ao Senhor, porque agora ele estava cultuando também outros deuses, fazendo templo para outros deuses e equivalendo esses deuses ao Deus de Israel, ou seja, botando em pé de igualdade. Com isso, a punição dele foi que o reino seria dividido e seria entregue uma parte para o seu servo e outra parte para o seu filho, mas essa parte para o filho dele é por amor de Davi. Por isso que Deus não tirou tudo. Então, por conta desse pecado, dessa idolatria de Salomão, que foi ali seduzido pelas suas mulheres, o reino foi dividido em duas partes, reino do sul e reino do norte, reino de Israel e reino de Judá, no qual o reino de Israel se perdeu, virou gentil após a invasão assíria, que aí eles nunca mais voltaram a ser um reino unificado com Judá. Maravilha, e nós estamos falando assim de deuses como o deus Milcom, né, dos filhos de Amon, teve do deus Quemon, né, que eles chamavam Quemons, os deuses de Moabe, enfim, aquele que nós estávamos falando agora há pouco, Wilber, a Moloque, né, que exatamente, o povo judeu aprendeu a sacrificar os seus filhos. Então, por que aprendeu a sacrificar seus filhos? Exatamente porque eles aprenderam isso que veio lá da descendência lá de Salomão, lá de trás, quando Salomão começa a ouvir aí as suas mulheres, e aí isso acaba se tornando uma praga. Então Deus mesmo sabe aquilo que vai servir de laço para a gente lá na frente. É por isso que quando, às vezes, o povo entrava numa batalha e Deus falava assim, olha, extermina essa tribo, ou extermina esse povo, para que não sobre ninguém, porque Deus sabia que aquilo se tornaria um laço para eles no futuro. Então Deus se ira, divide o reino de Salomão no meio, então fica duas tribos ali na região da Judéia, né, ali se chama no reino de Judá, né, ou reino do sul, e as 10 tribos do reino do norte, que ficaria a casa de Israel. Então, a casa de Israel, ou tipo assim, os remanescentes de Efraim, a descendência de Efraim, é totalmente chamada de casa de Israel. Muitas vezes a gente vai lendo o contexto bíblico, toda a casa de Israel, aí são judeus e gentios, e a casa de Israel e a casa de Judá, aí você sabe que são judeus e israelitas. Nós já fizemos um estudo aqui chamado hebreu, judeu, israelita, e qual o outro mesmo? Hebreu, judeu, israelita, nós colocamos todos os nomes aqui do povo de Deus, e aí você vai entender. Eu gostaria que você fizesse esse vídeo, eu vou deixar um card para você aqui em cima, e aí se você quiser entender o que significa hebreu, israelita, o que significa judeu, mas agora o reino de Deus está dividido ali, né, as 12 tribos estão divididas em dois reinos, reino do norte, reino do sul, e a gente percebe, como o Wilber falou, que a tribo de Israel, ela se perde, ela se confunde no meio dos povos pagãos, dos povos gentílicos. E aí quando Jesus vem, ele vem resgatar essas ovelhas perdidas. Por isso que ele fala em Mateus 10,6, olha, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque os judeus estavam lá, conheciam o Senhor, tinham o templo, e eles serviam no templo. Então eles aprendiam com os fariseus, aprendiam com os rabínicos. Olha só o que Jesus fala. Olha, vocês aprendam com os fariseus aquilo que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que eles ensinam é a lei de Moisés, e a isso vocês devem se atentar, mas não tenham o testemunho de vida que eles têm, porque eles ensinavam, mas eles não tinham testemunho de vida. Muitas vezes a gente vai ver Jesus falando da lei dos fariseus, mas irmãos, a gente precisa entender, eu e o Wilber vamos fazer um estudo, ele está vindo para São Paulo, para a gente fazer um estudo sobre o Talmud. Jesus está alertando ali daquelas doutrinas, leis de homens, não era sobre a lei de Moisés. Tanto que o autor de Hebreus vai falar isso, vocês se assentam
Não, o autor de Hebreus não, Jesus vai falar isso. Vocês se assentam na cadeira de Moisés e querem legislar. Os fariseus falam, de maneira nenhuma nós sentamos na cadeira de Moisés. Ele fala, sim, vocês atam fardos pesados sobre o povo. Não entram no céu e nem deixam eles entrar. Por quê? A lei de Moisés era ali a Levíticos, Deuteronômio, mas ali tinha aquela questão que era ritualística, né, para placar ali a ira de Deus sobre o povo, para não cair sobre o povo. Então era matar o cordeiro, enfim, tinha todos os rituais, acender a menorá, o incenso, limpar o templo, era uma ritualística. Fora essa ritualística, né, tinha, na verdade, a parte de convívio com os homens. Como que a gente poderia conviver com os homens? Então tá em Levíticos, tá em Deuteronômio, são 617, se eu não me engano, 600 e tantas leis ali, para mostrar como eles deveriam se portar entre eles, né, entre os homens. Mas, se a gente olhar, são 10 mandamentos que estão na Bíblia. Mandamentos, e depois tem as ordenanças, né, as formas de conviver entre sociedade. Então, quando Jesus chega ali e vamos dizer assim, confronta os judeus, ele está dizendo da lei do rabínica, né, Hilber? Que os rabinos estavam passando de geração para geração, tornando aquele fardo mais pesado ainda, sabe? Olha, não podia fazer nada de sábado, mas você não poderia não poderia andar mais do que ao alcance de uma pedra. Aí eles inventavam essas coisas e deixavam a lei mais pesada, não é isso, Hilber? Aí um rabino tacava uma pedra e ele não podia andar mais do que aquela pedra que a pedra alcançasse. Então ele começava a pesar mais ainda a lei de Moisés. Não é isso mesmo, Hilber, que Jesus estava apertando os fariseus ali? Sim, eles estavam ali colocando um fardo, uma legislação muito mais rigorosa e da mente deles, né? Eles pegavam ali coisas da cultura deles ali e colocavam como inspirados. Por exemplo, como o Max falou, o Talmud, né? Que tem lá a Mishnah, por exemplo, para os judeus, essa Mishnah é inspirada. Ela não tem a força da Torá, mas ela é tão inspirada quanto. Ou seja, são mandamentos de Deus e tem que seguir como você segue a Torá. Então, isso aí começa a causar problemas, né? Porque você está colocando um outro livro, um livro de cultura, um livro de tradição, no mesmo molde do livro da Bíblia, por exemplo. Isso, obviamente, vai gerar transtornos. Verdade. Olha só, Mateus 15, 24, ó. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu fui enviado para resgatar os gentios. Eu fui enviado para resgatar os seus irmãos que estão perdidos. Porque vocês, judeus, conhecem a lei de Deus. Vocês estão sendo instruídos. E a Efésios vai falar isso, que ele vindo, ele evangelizou paz para outros que estáveis longe e paz também para os que estavam perto. O que o autor de Efésios está dizendo? Ele está falando assim, olha, ele vindo, ele trouxe paz para os de longe, né? Aqueles que estavam na região da Samaria, na região de Decápolis, que eram os seus irmãos israelitas que estavam perdidos, e trouxe paz para os de perto, que eram os judeus que estavam perto do templo. Lembra quando Jesus vai no poço de Jacó, a samaritana fala, Senhor, mestre, né? Vejo que tu és mestre. Nós devemos adorar aonde? Porque os judeus falam que é no templo. E o templo, a gente vai falar um pouco sobre isso, lá no estudo chamado Soreg, os judeus mandaram construir um muro dentro do pátio ali, para que os gentios ficassem do lado de fora. Esse muro chama-se Soreg. Por isso que Jesus, o Paulo vai falar nas suas cartas, que Jesus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Nós já vamos ler isso aqui. Então, Jesus ele veio para trazer paz para quem estava longe do templo, longe de Deus, afastado de Deus, mas também paz para aqueles que estavam perto. E o autor de Efésios fala isso, ó, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um só. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne os leis e os mandamentos na forma de ordenança para que nos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz de Cristo, destruindo a inimizade. Então ele falou que ele derrubou a parede de separação que estava no meio, e agora ele destruiu essa inimizade no corpo de Cristo. Esse é um dos motivos pelos quais, irmãos, nós do Papo com Deus não fazemos dicotomia de povos. Ô Hilber, explica para eles o que é dicotomia de povos para a gente poder seguir adiante, fazer a distinção de igreja e de povo, o Israel de Deus. Então, dicotomia de povos, quem geralmente vai fazer isso é uma linha mais dispensacionalista, né? E a linha judaica também vai fazer essa dicotomia de povos. No caso, a linha judaica vai fazer o quê? Só os judeus são povo de Deus,
os outros povos, para se tornar povo de Deus, tem que se tornar judeu. Então, o judaísmo também faz essa dicotomia. E a linha dispensacionalista vai fazer uma dicotomia entre dois povos que vão ter promessas diferentes para Deus, e Deus vai trabalhar com esses dois povos de duas maneiras diferentes. Que povos são esses? Israel e igreja. Deus vai trabalhar de Israel com uma maneira, com um tipo de promessa, e Deus vai trabalhar com uma igreja de uma outra maneira, com outro tipo de promessa. Então você tem dois povos na Bíblia agindo de maneira simultânea com duas promessas diferentes. Mas quando a gente vai no texto bíblico, como o Max foi e leu ali Efésios, a gente vê que não parece ser muito isso. Porque ele derruba a barreira, derruba o muro, e agora de dois povos, ou seja, ele faz um povo só, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então é judeus e gentios no corpo de Cristo. O texto bíblico indica mais isso, uma união e não uma divisão de povos. Maravilha, muito bem colocado. Então, irmãos, a gente está encerrando já o estudo, estamos caminhando para o finalzinho. Fica aí até o final que eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Olha só, Jesus cumpre a promessa de encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e através do seu corpo agora ele une judeus e gentios em um único Israel, chamado Israel espiritual. Há quem não acredite, muitos judeus não acreditam nesse Israel espiritual, muitos dispensacionalistas também não acreditam, mas nós cremos assim, tá? Judeu ou israelita agora não são mais declarados pela circuncisão do prepúcio, que era na carne, tá? Mas na circuncisão que é do coração. Se você quiser ler sobre isso, você vai lá em Deuteronômio 10:16 para ver como é que era a circuncisão no prepúcio do macho, que era cortado do homem, né? Era uma mutilação. E Romanos 2:28-29 vai dizer o seguinte, que agora a circuncisão é no coração, ó. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, que usa o quipá, o talite, os filactérios, não é isso. E também não é circunciso o que é somente na carne. Porém, ou seja, aquele que cortava o prepúcio, ok? Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração e no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens para com Deus. Então o autor de Hebreus está deixando muito, o autor de Romanos, que é Paulo, está deixando muito claro que é o seguinte, judeu não é aquele que é exteriormente, né, aquele estereótipo de judeu, mas aquele que é interiormente, que agora circuncidou o seu coração para com Deus e aceitou o seu filho Jesus Cristo, que na sua carne uniu judeus e gentios, ok? Romanos 10, 12 e 13 diz o seguinte, portanto, não há distinção entre judeus e gentios. Olha aí o autor de Romanos falando o que a gente falou, é um povo só, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é mais um ponto porque nós, irmãos, não cremos na dicotomia de povos, separando as promessas de Deus para a igreja e para judeus. Deus promete e cumpriu, Deus prometeu e cumpriu no corpo de Cristo a unidade de Israel espiritual, e assim cremos em um único povo, o Israel de Deus. Judeus e gentios agora são irmãos e, portanto, participantes da graça em Cristo, sendo a plenitude do povo de Deus. Esse estudo a gente gostaria de mostrar exatamente isso para vocês. Eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o plano divino para abençoar todas as famílias da terra. A gente fez até um mapa, que o irmão Juliano vai rodar na gráfica dele, que é uma pasta dessa daqui, muito legal. Esse mapa tem mais de 1 metro, ó. Eu acho que eu já mostrei isso em outros estudos, mas eu vou mostrar de novo, ó. Esse é o plano divino para abençoar todas as famílias da terra. Esse mapa tem mais de 1 metro, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês adquirirem o mapa. Então ali tem a epopeia da salvação, desde antes, né, da geração, da eternidade passada, aí começa com Adão até a eternidade futura. Mesmo com o pecado de Salomão, Deus transforma aquilo que era uma maldição em uma bênção. Pegou ali tudo que Salomão fez, e agora, como Deus rasga o reino e divide, o povo de Israel vai e se mistura entre os gentios. E agora Jesus vem para resgatar os que estavam longe e também trazer paz para os que estavam perto. Então alegre-se, irmãos. Graças ao Deus ter rasgado o reino de Salomão no meio, Deus agora traz, através de Jesus Cristo, salvação para os gentios. Trouxe ciúmes para os gentios que endureceram seu coração. E graças a Deus nós fomos enxertados na videira de Jesus, né? E agora nós podemos receber a salvação pelo seu filho. Ô, Hilber, quer fazer mais um comentário que eu quero mostrar um negócio aqui para os irmãos? Só uma coisa importante, Max, que você leu lá em Romanos 10, aquele que invocar o nome do Senhor, tá? O invocar ali, Paulo está fazendo uma referência daquele que crer, tá? Invocar é crer. Eu confesso com a minha boca público, eu creio e começo a seguir.
porque eu vejo que tem pessoas que pegam esse verso e falam assim, ó, todos aqueles que invocarem. Então eu falo que é meu Deus e aí por isso eu tô salvo. Ah, Jesus Cristo é o Senhor, invoquei o nome, falei o nome, então agora eu tô salvo, eu posso fazer de qualquer jeito porque eu creio. Não é só isso, tá? O invocar ali tem muita carga que Paulo quer colocar, que é invocar como seguir, como confessar e testemunhar a público esse nome do Senhor. É verdade. A gente sempre fala isso, né? Que metanoia, né? Ou mudança. Metanoia envolve mudança de pensamento, mudança de posição e mudança de comportamento. Então, metanoia, uma vez que você muda a sua mente, você muda o seu posicionamento. Irmão, nós estamos no primeiro dia do ano de 2023. Hoje é na verdade, o segundo dia 2/1 de 2023. Esse é o primeiro vídeo do ano e eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente fez promessas que esse ano vai para academia, que vai comer menos, que vai emagrecer, que hoje de manhã, no café da manhã, eu chamei minha esposa para um processo de santificação, separação. Santificar não é não pecar, santificar é ser separados, né? Nós vamos tentar não pecar, mas seremos separados, né? Vamos se separar para tudo aquilo que faz mal para o corpo de Cristo. Então, entenda uma coisa, fazer promessas no começo do ano não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é quando você muda o seu caráter. E quando Deus muda o caráter de uma pessoa, por isso que eu falo, Deus está moldando nosso caráter para a eternidade. Deus muda o caráter de uma pessoa através de processos. Muitas vezes a gente quer o prêmio, mas a gente não quer a jornada. A gente quer o celular, mas para você comprar esse celular, você tem uma jornada. Você tem um trabalho, um esforço, depois você precisa ir lá numa boa loja, financiar, pagar, e depois você tem o prêmio, que é a jornada. A gente está acostumado na era da informação a receber uma descarga neural de dopamina, e a gente vai passando feed, e aquilo deixa a gente mais feliz, porque recebe uma descarga de dopamina, e a gente quer cada vez mais sem esforço. Nós não estamos comprometidos com a jornada, estamos comprometidos somente com o resultado. Entenda, irmãos, segundo dia do ano, como que você vai emagrecer esse ano? Como que você vai alcançar uma jornada esse ano? Como que você vai para academia esse ano? Como que você vai moldar o seu caráter, se santificar esse ano? É a jornada, é dia a dia. Separo isso, separo aquilo, acordo mais cedo, faço isso. Eu não consigo ir para academia todos os dias. Vou uma vez por semana, na outra, daqui 15 dias eu vou 2 vezes, daqui um mês eu vou 3 vezes por semana. Não tire todos os alimentos. Se você está fazendo um processo de emagrecimento, tire aos poucos os seus alimentos. Tira um sorvete, tira um doce, tira alguma coisa, depois você começa a cortar a sua alimentação na metade e depois você mudou a sua mentalidade. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Então Deus faz o seu povo mudar o comportamento quando o seu povo está comprometido com a jornada. Lembra, a gente quer o resultado, mas a gente não quer a jornada. Então se preocupe com isso. A jornada faz parte do processo. É por isso que nós sofremos, passamos por grandes tribulações, angústias e aflições, porque é a jornada. Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. Não vou cansar de falar isso aqui até que vocês aprendam que a jornada faz parte do processo do prêmio final. Amém? Eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, papocomdeus.com.br/links, olha o link aqui abaixo, estou deixando para vocês, você vai ter acesso a todo o nosso trabalho, que é gigantesco, tem muito link, não dá para ficar falando. Ô Max, eu quero fazer download do aplicativo do Papo com Deus, tá aqui, o download do aplicativo, cursos gratuitos, lista de transmissão, WhatsApp, Telegram, revista. Irmão, compra a revista ilustrada do Papo com Deus, vai sair a 2 agora em janeiro, então nos abençoe. Se você não comprou a 1, compre a 1 e nos abençoe. Olha, dicionário do Apocalipse, tá aqui, você pode, a partir de R$49 você pode comprar e nos abençoar, a revista também. Deixa eu falar uma coisa que o irmão Gerson me ensinou lá de Montemor, irmão, se vocês têm se alimentado aqui, nos abençoe também. Olha, não come a fruta e engole o caroço, engole a semente. Semente foi feita para ser lançado na terra. Abençoe na sua igreja, dizime na sua igreja, oferte na sua igreja, anyway. Se você puder, seja um apoiador do Papo com Deus. A partir de R$9,90 você pode ser um apoiador do Papo com Deus. Entra aí, ó, papocomdeus.com.br/links, tá aqui o link aqui embaixo. Aí você clica lá, gerente do Papo com Deus ou apoiador, você vai cair no WhatsApp da Vanessa, vai falar quanto que você pode nos ajudar. Nos ajude. Se você não quiser ser um mensalista, nos ajudar, compre um dos nossos produtos e abençoe o nosso ministério. Se temos sido relevante para você e temos abençoado sua vida, a gente quer abençoar muito mais vidas. E a gente quer continuar fazendo tudo que a gente faz hoje, 95% do que a gente faz gratuito. Se você compra a revista, vocês continuam nos ajudando a pagar toda essa plataforma, tudo isso que a gente tem feito hoje. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, aguardo você no próximo e Deus abençoe vocês. Amém?